Fala pessoal, tudo bem? Para quem está falando é o professor Renato. E na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre agropecuária mundial, mais especificamente sobre a agricultura mundial, para a gente poder diferenciar e entender, né, a importância da agricultura no cenário econômico mundial e principalmente as diferenças entre a forma como se dá essa agricultura moderna tecnológica nos países que a gente pode considerar desenvolvidos e nos países que a gente pode considerar subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Nessa primeira imagem, a gente pode perceber, né, a quantidade, né, de dinheiro, né, a gente está falando de bilhões de dólares, né, a quantidade em milhões, desculpa, de dólares, em que cada um desses lugares gera. A gente pode perceber que as principais economias do mundo, né, a gente pode perceber que estão em tonalidades mais escuras. Quanto mais escura, maior a porcentagem, a quantidade de dinheiro, né, associada à agricultura. E a gente pode perceber que dentre as principais economias do mundo, né, também estão as principais questões de venda, né, de lucro associado à agricultura. Então a gente pode desfazer um daqueles mitos em que países que só fazem e que têm grande proporção de agricultura dentro do seu cenário, né, econômico não são potências, né? A gente pode perceber que mesmo as potências têm dentro desse processo econômico que as transformam em potências, a agricultura é parte integrante e importante. A gente pode ver aí Estados Unidos e China, né, entre os países, né, com tonalidades mais escuras, o que evidencia que as maiores economias do mundo são também e têm grande participação dentro desse processo de torná-las grandes economias da agricultura nesse processo. Então a gente sabe que os maiores produtores agrícolas do mundo, né, porque as unidades produtivas, os locais de produção recebem grande quantidade de investimento, tem uma infraestrutura extremamente pujante, importante, né, de produção, armazenamento, transporte, né, o que facilita o escoamento dos produtos, né, para as áreas urbanas, para o mercado externo e assim por diante. Então a gente pode ver aí que dentre os maiores produtores agrícolas, né, na produção em bilhões de dólares, a gente tem em disparado a China, né? A gente muito se associa que a China tem crescido economicamente como uma nação que produz, né, a tecnologia industrial, mas a gente sabe que a China também é uma grande produtora de commodities, de produtos agropastoris, né? E a gente sabe que isso tem uma importância econômica muito grande, tanto é que a gente vê a China, né, galgando lugares dentro do cenário econômico mundial, né, e chegando já atualmente no segundo lugar, né, somente atrás dos Estados Unidos, que a gente pode ver também que tem uma importância, né, em bilhões de dólares, né, associado à agricultura, mas não chega próximo à China. Uma coisa importante desses países que a gente pode perceber é que todos eles, né, dos maiores produtores, né, todos eles têm uma grande quantidade de produção voltada ao mercado interno, né, porque são países extremamente populosos. E aí a gente coloca a União Europeia como país, né, mas a gente está falando de um conjunto de países que se unem, né, que estão unidos, né, e que atuam politicamente e economicamente de forma conjunta. Então a gente coloca a União Europeia aí como país, obviamente sabendo que ela não é um país, né, é um conjunto de países, né, associados em um bloco. Só que a gente pode perceber que todos esses lugares, né, têm uma grande potência econômica associada à agricultura, mas também tem uma grande potência porque tem grande mercado consumidor interno. E, obviamente, o excedente ou parte dessa produção é voltada para o mercado externo, né? Grande parte desses países também está associado não só à agricultura voltada à alimentação, mas à agricultura voltada à produção, e também estão associados produtores agrícolas à indústria dos alimentos, ou seja, grande parte da produção também é beneficiada dentro desses próprios países, né, e se transformam em produtos associados à agricultura, né? Como a gente pode perceber, sucos, né, matérias-primas associadas à agricultura. Então, todo esse processo também gera dinheiro. A gente também inclui dentro dessa produção em bilhões de dólares, a gente não está falando somente de produtos e alimentos. Nós estamos falando de produtos agrícolas como um todo, desde insumos, né, até industriais, produtos que se transformam em matéria-prima para a produção de alguma outra coisa. Então a gente sabe que nesses grandes centros produtores tem uma crescente centralização fundiária. Isso é um dos problemas. Por quê? Cada vez mais um número menor de fazendeiros concentram maior quantidade de terras. Por que isso acontece? Isso acontece porque existe uma intensa competição, porque a gente percebeu, né, no slide anterior,
que a agricultura gera muitas divisas, muito dinheiro, né? E, obviamente, onde tem dinheiro, tem competição para se ter esse dinheiro. Então, a gente vê uma competição, uma lógica de mercado interna dentro dos próprios produtores de um mesmo país, né, pelo mercado interno, e também a nível mundial, né, países competindo contra países para ver quem vende tal produto para o outro país. Então, existe uma competição a nível interno, dentro dos próprios países, e a nível de países, a nível o Brasil concorrendo, entrando em concorrência com os Estados Unidos para ver quem vai vender para a China, né? A China entrando em concorrência com os Estados Unidos para ver quem vende para a União Europeia, e assim por diante. Existe uma competição em todos os níveis. E essa competição, obviamente, vai dar a compra, o poder da compra, para aquele que tiver o produto em melhor qualidade, né, a relação de preço-qualidade, né, relação de custo-benefício. Então, o que acontece é que isso gera uma competição intensa. Ou seja, grandes fazendeiros eles têm a possibilidade de produzir, né, visando o futuro. Ou seja, eles pegam grandes empréstimos porque tem grandes créditos na praça, né, créditos nos sistemas bancários, porque são, né, multimilionários. E esses caras eles conseguem produzir a longo prazo, ou seja, eles estão com as safras de 2022, 2023 já comprometidas e vendidas em grandes acordos comerciais, né? E com isso eles conseguem garantir venda, né? Garantir a circulação financeira, coisa que os pequenos produtores não conseguem. O que acontece é que os pequenos produtores, nesse cenário gigantesco de economia mundializada da agricultura, esses pequenos produtores se veem cada vez mais voltados ao pequeno mercado interno. E às vezes nem isso eles conseguem vender, porque eles também competem com grandes produtores que também vendem no mercado interno. O que acontece é que a gente vai vendo cada vez mais esses grandes produtores comprando ou forçando os pequenos produtores a venderem suas terras. E isso gera o que a gente vê da centralização fundiária, que acontece no mundo inteiro, ou seja, grandes produtores cada vez donos de mais e mais terras, portanto, mais e mais ricos porque tem mais e mais produção, né? Então, o que acontece é que a gente está vendo uma série de problemas e isso vai gerar um problema no futuro, que a gente vai ver um pouquinho mais no último slide. E aí a gente fala um pouquinho da diferença entre a agricultura nos países que a gente pode classificar como desenvolvidos, né? A gente vai falar um pouquinho da agricultura nos Estados Unidos e nos países, né, da Europa e alguns outros, só que tem algumas diferenças bem importantes. Obviamente a gente está associando essas diferenças ao tamanho, né, a diversidade de solos, de climas, né, desses lugares. Os Estados Unidos são um desses países, né, que a gente pode classificar como desenvolvidos economicamente e socialmente falando, né, que são também extremamente produtivos no setor da agricultura. E aí o que a gente pode perceber que nos Estados Unidos, principalmente nesses países grandes, os países grandes com grande extensão territorial, né, eles procuram dividir, né, o seu território em setores, obviamente setores associados ao tipo de produção mais propícia para aquele lugar, né? Então a gente fazem estudos associados ao clima, ao solo, ao relevo, né? Ao escoamento da produção, incidência de pragas e um monte de outras questões, né? Para que a gente crie cinturões, áreas destinadas a certo tipo de produção. Nos Estados Unidos a gente chama isso de belts associados a cinturão, obviamente. Então, esses cinturões têm características do quê? Essas regiões serão específicas para a produção de determinado produto que tem, né, grande poder no mercado, né, mundial. E, obviamente, né, e alguns produtos secundários que vão alimentar ali talvez aqueles próprios produtores regionais, né, alguns produtos de caráter secundário, mas obviamente estão associados a um tipo de produto que tem uma rentabilidade muito boa. Então, esses cinturões, né, estão associados, obviamente, ao clima. Então, nós temos os cinturões associados às grandes produções de monocultura, mas nós também temos áreas destinadas à produção voltada ao mercado interno. E, por umas questões de logística, né, essas áreas precisam ser próximas dos grandes centros urbanos. E isso em qualquer lugar do mundo, né? Os produtos voltados ao mercado interno, já a produção interna, a venda nas grandes cidades locais, né, precisa estar próximo dessas grandes cidades por uma questão de logística, de translado, de preço, né, mas também porque muitos desses produtos se estragam rapidamente. Do que a gente está falando? Nós estamos falando de produtos derivados do leite, né, que são altamente consumíveis, então laticínios, queijos e etc. sempre estão ao redor das grandes cidades, né? Os cinturões verdes associados às hortaliças e os cinturões de frutas,
também geralmente estão muito próximos, né, às regiões. Por isso que, por exemplo, nos países grandes como o Brasil, nós temos frutas regionais, frutas que a gente se come muito mais em uma região do que na outra. Por quê? Porque não dá para plantar determinado tipo de fruta no Sudeste, né? Ele só é plantada no Nordeste. E quando chega aqui, devido ao transporte rodoviário, demora para chegar, pode chegar estragando, né? Então, a gente tem certos tipos de consumo que são associados à região, por causa dessa questão de logística. Então, nós temos, próximos aos grandes centros urbanos, nós temos determinados belts, né, os cinturões, mas são cinturões associados ao consumo da cidade. E ao consumo da cidade não são aquelas monoculturas voltadas à exportação ao grande mercado global, e sim voltadas ao consumo diário. E o consumo diário, nós estamos falando de insumos básicos, né, que podem ser vindos dessas regiões centrais, né, como os grãos, né, principalmente, e também as questões verdes, de fruta e de laticínios. E a gente pode ver aqui nos Estados Unidos como é que funcionam esses cinturões agrícolas, né? Nós temos grandes cinturões agrícolas associados exclusivamente ao clima, né? Se a gente olhar, né, também a divisão climática dos Estados Unidos, né, as regiões climáticas, os diferentes tipos de clima, nós vamos perceber que existe um desenho parecido com esse desenho que a gente vê aqui. Então nós temos aí o cinturão do trigo, do milho, do algodão, dos laticínios, né, dos produtos subtropicais, obviamente já o próprio nome já diz aí que está associado obviamente ao clima, aquele de agricultura irrigada, ou seja, que tem provavelmente um lugar de clima mais seco, né, de criação extensiva, ou seja, de grandes pastos. Então nós temos áreas específicas para cada um dos tipos de produção. Isso se dá exclusivamente nos lugares altamente produtivos, né, e com extensão territorial. Não existe esse tipo, né, de cinturão em determinadas regiões menores. Né? Como é que a gente vai fazer um cinturão agropecuário, né, um cinturão de produção agrícola num país como o Japão? Obviamente existem divisões, mas as divisões não chegam a ser desse tamanho, né? Afinal de contas, o país, né, o Japão, é um país muito pequeno e não daria para você dividir o território, né, por questões geológicas, por questões urbanas, né, da forma como é dividido, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, nos países com poucas terras disponíveis, né, que são esses casos que a gente acabou de dizer, a agricultura intensiva de alta produtividade é muito comum. Europa e Japão, por exemplo, né, a produção está extremamente voltada à tecnologia, portanto, absorve pouquíssima mão de obra, né, mas tem alta produtividade, ou seja, se produz muito o tempo inteiro. Né? Esses territórios pequenos, né, essas poucas terras destinadas a atividades agropecuaristas fazem com que a produção desses países, além de tudo, precisa ser altamente dinâmica. Você já precisa produzir muito o tempo inteiro. Só que a gente sabe que esses países, por terem poucas terras e serem extremamente populosos, né, e povoados, né, tem bastante gente, muitas das vezes eles não conseguem suprir a questão de alimentação da própria população. Né, em relação, por exemplo, a países como os Estados Unidos, como o Brasil, né, como a China, que por terem seus territórios muito vastos, conseguem produzir o suficiente para o seu consumo interno e também para a venda. Né? Já Europa, Japão, até pelas questões climáticas também não conseguem produzir tudo que consomem. Portanto, além de grandes produtores de determinados produtos que eles utilizam e vendem, mas certos produtos eles precisam comprar. E vão comprar de quem? Dos países que produzem de tudo. Né? Os países maiores, com maior diversidade climática, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos, o Brasil, a China. Já a agricultura nos países que a gente pode classificar como subdesenvolvidos, né, apesar da gente poder ver China e Brasil entre os principais, né, dentro do cenário de produção, a gente pode classificar que essa produção ainda é de baixa produtividade se a gente comparar com a produção, por exemplo, dos países desenvolvidos com pouca extensão territorial, como Japão e Europa, né, os países da Europa. Por quê? Porque esses países, na sua grande maioria, não é o caso de todas as regiões, né? Mas, no geral, esses países são carentes de recursos tecnológicos. Né? Utilizam grande quantidade de mão de obra, apesar de a gente ver isso mudando ao longo dos últimos anos. Algumas dessas nações conseguem mesmo assim se destacar na produção de alimentos, que é o caso do Brasil, da Índia e da China. Essa grande extensão territorial desses três países, né, favorece a produção agrária, já que existem áreas que são destinadas à plantação e à criação de rebanhos. Ou seja, também existem a divisão territorial associada, que a gente pode chamar dos cinturões, ou os belts americanos. Também a gente tem por ter um território
bastante vasto, uma incidência, uma diversidade climática, né? Nós temos áreas extremamente férteis, áreas menos férteis, mas as condições climáticas possibilitam, né, o aparecimento, né, e a plantação de diversos tipos diferentes, o que fortalece o consumo interno e também possibilita a expansão para o mercado externo. E aí a gente pode ver aí, por exemplo, na Índia e na China, né, a gente pode ver aí os dois mapas. Na China e na Índia a gente vê uma possibilidade, que depois a gente vai ver um pouquinho mais no Brasil também com mais profundidade, né, grandes solos férteis, né, associados principalmente a áreas extremamente irrigadas pelos seus grandes rios. Né? A Índia é um país tipicamente agrário, onde cerca de 70% da população habita as zonas rurais. Né? Uma pequena utilização de máquinas no campo, extremamente, né, que a gente pode falar de precário em relação à tecnologia. Né? Mas tem a maior produção mundial de determinados produtos, como por exemplo o feijão. Além de ter também uma produção bastante forte em relação a cana, soja, algodão, chá, trigo, arroz. Né? Ou seja, nós temos a Índia, como um país extremamente atrasado em relação à tecnologia agropecuária, né? Mas mesmo assim, devido à sua fertilidade, né, e à intensidade, a quantidade de população trabalhando diretamente no campo, a Índia é um dos países mais importantes no cenário de produção agropecuária no mundo. Já a China, né, também tem uma série de planícies, né, regiões férteis associadas aos seus rios, né, e principalmente na produção de trigo e arroz. Né? Arroz, obviamente, que é uma das bases alimentares da população chinesa. E a gente vê por que se planta tanto arroz. Porque, como a gente já sabe, está na cultura chinesa o consumo diário, né, desse tipo de grão. E, como a gente sabe, né, esses dois países têm populações extremamente grandes. Índia e China representam, né, quase que metade, né, ou 1/3 da população mundial. E aí a gente chega no Brasil, para a gente poder compreender também como que se dá um pouco da agricultura no Brasil. Aqui nós temos um pequeno mapa, né, de divisão aí, do setor primário da agricultura, da pecuária e da extração, né, de que forma ele se dá em relação ao tipo de cultura, a forma, se é cultura, monocultura, policultura, pastagem, extrativismo ou região não utilizada, região para floresta. Né? Nós temos uma grande produção de laranja, cana-de-açúcar, soja, café e um dos maiores rebanhos bovinos do mundo. Apesar do notável avanço ao longo dos últimos anos, nós temos ainda graves problemas estruturais, né? Principalmente de estoque e de escoamento, né? De produção, de vender a produção, de destinar a produção para determinados mercados. Apesar da gente ter uma produção bastante dispersa no território, né? A gente tem um grande problema, é que grande parte dos nossos agricultores são agricultores familiares, portanto não têm crédito, portanto não são subsidiados, não conseguem garantir a sua produção da safra seguinte. Enquanto nós temos pouquíssimos agricultores, né, extremamente ricos, com grande quantidade de terra, que por terem crédito na praça e serem extremamente ricos, eles conseguem muitos créditos, são subsidiados pelos grandes bancos, né, pelas grandes financeiras, o que possibilita que esses caras sempre estejam produzindo independente da safra, independente das questões climáticas, e sempre consigam comprar, né, e competir dentro do cenário internacional de forma bastante forte, enquanto os pequenos produtores não conseguem. E isso vai gerar um problema muito sério para o Brasil, que é a questão da diferença, né, e da concentração fundiária, que é um dos problemas históricos do Brasil, que vai gerar uma série de problemas urbanos no campo e assim por diante. A gente pode ver ainda na relação de práticas, né, ou seja, como é que se dá as práticas modernas, que as práticas modernas associadas à agricultura estão concentradas na região historicamente concentradora já de dinheiro, de maior IDH, que é na região centro-sul do Brasil. Né? Os estados do meio do centro-oeste, né, em direção ao sul, são as regiões que utilizam as práticas mais modernas. Mas nós temos, por exemplo, áreas extremamente agricultáveis, né, no norte do centro-oeste e no nordeste, principalmente, em partes de Minas Gerais, né, que poderiam ser amplamente utilizadas com técnicas modernas, né, mas por serem caracterizadas por produções de policultura, produções associadas a pequenos produtores, né, esses não têm dinheiro, né, não têm condições financeiras de bancar esse tipo de processo. E aí a gente chega nesse quadro
comparativo que é bem importante para a gente entender os dois tipos de agricultura que existem nesses países, principalmente no Brasil. A gente consegue ver primeiro o quadrinho, primeiro o desenho, sobre a concentração de terras no Brasil. A gente vê que 30%, né, 30% e meio, né, basicamente, das terras no Brasil são megalatifúndios, né? Ou seja, a grande maioria das terras do Brasil são de latifúndios. E, obviamente, esses latifúndios são modernos, né, na mão de grandes empresários do agronegócio, né? E a gente vê que a quantidade de pequenos latifúndios é muito menor. E a gente volta ali, ou seja, existe uma concentração de terras na mão de pequenos empresários que é absurda, né? Ou seja, muito mais do que 50%, né, das terras agricultáveis no Brasil está associada a grandes mega empresários, enquanto todas as outras terras, os outros 50%, está na mão de pequenas pessoas, só que eles têm pedaços diminutos de terra, né? Pequenas porções, fazendinhas, hortinhas e assim por diante. Só que a gente vê a participação e a forma de produção e o que essa tipo de produção contribui para a sociedade, a gente vê que a agricultura camponesa associada, portanto, às pequenas terras, elas ocupam muito mais mão de obra, né? Estão muito mais associadas à produção de comida, né? Elas representam 40% da produção global, ou seja, são extremamente produtivas, mas representam somente 24% da terra. E, para piorar tudo isso, 14% do crédito, né, associado ao grande negócio, ao agronegócio, à agricultura, né, como um todo. Já o agronegócio, ou seja, essas pessoas que têm mais dinheiro, mais terras, têm 86% do crédito, né? Representam 76% de todas as terras do Brasil, né? Produzem 60%, ou seja, em relação à produção, a produção é basicamente, né, próxima uma das outras, mas produzem somente 30% do que se é consumido como comida. Ou seja, grande parte da produção desse agronegócio não está voltada à alimentação, e sim à produção de matérias-primas e insumos para outras coisas. Ou seja, é grande parte da terra não voltada para a alimentação. Num país que se passa fome, isso é um grande, né, contrassenso. Além disso tudo, o agronegócio também contribui para o desemprego. E aí a gente chega numa questão da modernização da agricultura. Em certo momento, isso é extremamente útil para a produção alimentícia, mas também gera um problema muito grande que é o desemprego no campo. E o desemprego no campo a gente sabe que gera êxodo rural, e êxodo rural gera inchaço urbano, né? E a gente pode perceber que as relações do que acontece no campo, né, no Brasil, a concentração fundiária e a diferença de crédito, produção alimentícia, utilização de mão de obra, todos esses processos, né, vão impactar diretamente não só na economia do país, mas também nas questões de desigualdade associadas à cidade. Bom, espero que vocês tenham compreendido as diferenças básicas, né, e a forma como que se dá a agricultura nos diferentes lugares, né, associados à extensão territorial e a possibilidade ou não possibilidade de crédito, né, de desenvolvidos e subdesenvolvidos. Até mais!